Isaías capítulo 25, no verso de número 9. Diz assim: naquele dia, diga assim comigo, igreja, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Quem pode dizer amém? Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e o quê? Nos alegraremos. Capítulo 26, verso 1. Naquele dia, diga comigo, naquele dia. Por que será que escreveram duas vezes naquele dia, né? Mas naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em o que, gente? Não ouvi. Perfeita paz, aquele cujo propósito é o que, gente? É firme, porque Ele o que? Confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela leitura da Tua palavra. O Senhor é o Deus que faz tudo novo, e o Senhor faça nova todas as coisas aqui nessa noite. Obrigado por todos os atos desse culto. Abençoa o Teu povo e fale comigo assim, querido, em nome de Jesus. Eu vou ouvir a Tua palavra, Senhor, e essa semente vai cair em terreno fértil, em nome de Jesus, amém e amém. Ele está dizendo aqui no verso 9 do capítulo 25, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus. E ele está dizendo no início do capítulo 26, no verso 1, naquele dia se entoará este cântico. E a pergunta aqui é, que dia é esse? Naquele dia, mas que dia é esse? É naquele dia no passado? É naquele dia no futuro? Qual é esse dia que Isaías está se referindo? Queridos, o livro de Isaías é um livro como todos os livros da Bíblia, mas ele tem uma característica muito interessante. O livro de Isaías é um livro messiânico. Isaías, ele fala da primeira vinda de Jesus e também fala da segunda vinda de Jesus. Amém? Não? Esse livro foi escrito cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo, antes de Jesus. É um livro que fala sobre a salvação. Do capítulo 24 ao capítulo 27, ele é chamado de o pequeno Apocalipse. E ele cita algumas coisas que nós vamos ver daqui a pouco sobre o Apocalipse e também sobre aquilo que Paulo escreveu, né? Do Velho Testamento, é o livro que mais fala sobre os dias de hoje. É um livro extremamente atual e tem mais de cerca de 2.700 anos. E ele é super atual. Ele fala da santidade acima de tudo. Ele fala da injustiça social. Alô? Será que tem hoje? Não. Ele fala da satisfação carnal. Tem isso hoje? Não. Ele fala da confiança no braço da carne. Ele fala da hipocrisia da religião ou da religiosidade. Ele fala das consequências do pecado e muitas outras coisas mais. Então, o livro de Isaías, eu queria te desafiar que você leia o livro de Isaías, do profeta Isaías, durante essa semana. Pega aqui o capítulo todo. É um livro grande, mas vale a pena você ler. E ele está dizendo aqui naquele dia, e ele fala isso duas vezes. E nós queremos entender o que isso quer dizer. Capítulo 25 aí, no verso de número 8, ele fala assim: tragará a morte para sempre, tragará, ou seja, engolirá, terminará com ela para sempre. E assim exultará o Senhor Deus, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha, o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Quando ele fala aqui, tragará a morte para sempre, ele está, 1 Coríntios capítulo 15, depois de 700 anos, Paulo escreve sobre isso: tragada foi a morte pela vitória.
Quando ele fala enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, lá em Apocalipse, o apóstolo João escrevendo, Apocalipse capítulo 21, no verso 4, ele fala que um dia todas as lágrimas serão enxugadas, serão enxutas dos olhos. Não haverá mais lágrimas, não haverá pranto, não haverá mais dor. Ele está apontando para o tempo em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Não? Por isso que é um livro apocalíptico. Porque ele está falando já muito antes de João escrever, muito antes de Paulo escrever, ele já estava escrevendo sobre isso. Ele fala do nascimento de Jesus. E ele diz assim, no capítulo 25, ainda no verso 11, ele fala assim, no meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-ás e derribá-las por terra até o pó. Ele está dizendo que aquele que acha que vai vencer pela sua perícia, pelo seu orgulho, pela sua altivez, vai cair. Quando a gente olha os dirigentes das nações, os opulentos das nações, aqueles que conseguiram status, seja político, econômico ou em qualquer outra área, e eles se arrogando daquilo, ele está dizendo, isso vai cair, eu vou abater isso. Ele está falando, naquele dia, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele vai nos salvar. Ele está dando uma notícia para Israel, que está vivendo um tempo de rejeição da lei, da palavra do Senhor. Inclusive o profeta vem para colocar as coisas no seu devido lugar, mas apontando para o futuro, e dizendo, olha, tudo isso vai cair um dia, os homens querendo ou não, eu vou colocar fim em tudo isso, Deus está dizendo, mas há um povo que Ele está guardando. Por isso que Ele diz lá, no capítulo 26, verso 1, naquele dia se entoará um cântico, e no verso 2 ele fala assim, abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Amém? Não? Queridos, a fidelidade é uma necessidade nos dias de hoje. Sempre foi, sempre será. Mas hoje, como nós temos visto as pessoas abrirem mão da sua fidelidade a Deus, fidelidade à palavra, fidelidade ao cônjuge, fidelidade à sua família, fidelidade aos princípios que foram aprendidos. E ele está dizendo aqui que após a restauração, a nação justa, se referindo a Jerusalém que somos todos nós, ele está dizendo, quem vai entrar para essas portas são aqueles que mantiveram a sua fidelidade a Deus. Somente esses têm acesso à presença eterna do Pai. Fidelidade fala de manter-se constante na presença de Deus, é não se desviar de Deus, é ser confiável, é ter firmeza, lealdade, persistência, não desistir. Amém? Não? É eu estar caminhando num rumo e eu sou fiel a esse rumo, eu não abro mão dele, porque eu sou fiel ao Senhor e à sua palavra. E esses vão adentrar as portas da Nova Jerusalém. Quem pode dizer amém para isso? E aí ele diz no versículo 3 do capítulo 26, ele fala assim, tu, Senhor, ele está falando que Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai conservar em perfeita paz. Em o que, gente? Ele está falando de uma paz perfeita. Como é que podemos, num mundo como esse, ter uma paz perfeita? E agora ele está trazendo para os nossos dias. Ele não está falando mais agora da questão celestial apenas. Ele está dizendo que aquilo que o céu tem, eu posso ter aqui na terra. Amém? Não? Lá em 1 Coríntios fala assim, que no final vai ficar a fé, a esperança e o amor. Mas a fé e a esperança no céu eu não preciso mais. Mas o amor é eterno, eu vou precisar dele. Hoje eu vivo a honra, e lá no céu, há um código de honra lá em cima.
Mas eu posso viver a honra aqui embaixo enquanto eu estou nesse mundo. Amém, não? E eu tenho que te honrar. E você tem que me honrar. E isso é celestial. Mas eu posso trazer essas questões do céu aqui na terra. Jesus, quando ora a oração, ensina os discípulos a fazer a oração do Pai Nosso, ele fala: seja feita a tua vontade, aonde? Como é feita aonde? Que o céu venha à terra. Que venha o céu na terra. E o céu vem com essa questão da fidelidade. Quando eu sou fiel, eu estou trazendo aquilo que tem no céu, a fidelidade, aqui à terra. E alguém um dia resolveu não ser fiel a Deus lá nos céus. Pronto, caiu. E hoje está aí nos atormentando, querendo nos levar junto com Ele para o lago de fogo, enxofre e abismo, no abismo eterno. Mas você é um escolhido. Diga assim: eu sou um escolhido de Deus. Ele me escolheu, diz assim. E eu vou ser fiel até a morte. Porque aquele que é fiel até a morte vai receber o quê? A coroa da vida. Diga para o teu irmão assim: há uma coroa te esperando. Amém? Não? Há uma coroa especial, cheia de pedras preciosas, que está te esperando. Tu, Senhor, vai manter, vai cuidar, vai guardar, para que eu e você, aqui na terra, tenhamos uma paz total, saúde e bem-estar. O Senhor deseja isso para você. Amém? Não? Quando nós pensamos em paz, Ele está dizendo assim, Ele está falando de uma perfeita paz. Amém? Está escrito aqui, sim ou não? Diga assim: perfeita paz. Será que existe a paz imperfeita? Será que existe uma paz que não é paz do Senhor? Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que a paz imperfeita é uma paz que passa rapidamente, é uma paz volátil, é uma paz, você percebe quando chove, aí fica algumas poças de água, você passa ali e fala: nossa, choveu. Amanhã você passa ali e não tem mais a poça de água, porque ela o quê? Ela evaporou. Assim é a paz de algumas pessoas. Essa é a paz imperfeita. É a paz que diante do sol causticante, dos problemas, ela some. Eu perco a paz. São pessoas que basta uma coisa sair um pouquinho fora do lugar, ela perde a paz. Eu estou dizendo, irmãos, porque eu fui muito assim. A Jardine, minha esposa, sabe disso. Bastava alguma coisa estar um pouquinho fora do lugar, eu perdia a paz. E eu não estou dizendo que enquanto você estiver nesse mundo, você não vai ter momentos de turbulência, mas a paz vai estar no teu coração. Amém? Não? A paz imperfeita é a paz que está sujeita às circunstâncias. Se tudo está bem, eu tenho paz. Basta uma coisa não estar bem, eu já não tenho paz. Se eu tenho dinheiro no banco, eu tenho o quê? Mas se eu olho e falo assim: meu Deus, está faltando dinheiro, eu perco a paz. Pastor, mas é possível você ficar em paz sem dinheiro? É possível. E você vai entender o porquê. Se eu estou saudável, se eu estou bem de saúde, eu tenho paz. Mas se começou a vir uma enfermidade, eu tenho uma notícia desagradável, eu perco a minha paz. Sumiu a paz. Paz volátil. Paz que ela se extingue rapidamente. É a paz que está voltada às circunstâncias, que depende das circunstâncias, depende das pessoas. Se a tua paz depender de mim, você está no sal. Porque a tua paz não deve depender de ser humano nenhum nessa terra. Eles podem nos ajudar, mas não depende deles. Amém? Não? O que eu estou falando é de uma paz que transcende isso. É algo que está dentro de você, que mora dentro de você, e chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo é a minha paz. Jesus é a minha paz.
Irmãos, a paz é uma pessoa. Diga assim: paz é uma pessoa. É Jesus em mim. É quando as circunstâncias vêm e Ele, Jesus, é maior do que as circunstâncias, eu não perco a paz. Quem está entendendo isso? Existe uma falsa paz, que é uma aparente sintoma ou sentimento de paz. A falsa paz é aquela paz que ela não é genuína, não é real, porque ela está calcada, está alicerçada em cima de coisas que se abalam. Jesus conta uma parábola falando sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele está dizendo que aquele que construiu a sua casa, a sua vida, está firmado na rocha, e abriu o alicerce na rocha, e construiu a sua casa. Pode vir os ventos, podem vir as situações difíceis, você vai balançar, mas você não vai o quê? Cair, porque você está alicerçado na rocha, e a sua casa não vai cair, e a paz não será removida da sua casa. Como é ruim você entrar num lar onde o ambiente está tão carregado, onde as pessoas não se conversam, onde você tem que pisar em ovos, porque a pessoa, ela sai do 0 a 100 em 1/1000º de segundo. Certa vez, conversando com uma pessoa, eu falei assim: meu irmão, eu falei para ele, você tem um pavio muito curto. Ele falou: o que eu tenho que fazer, pastor? Eu falei assim: arranca o pavio. Não tem nem que ter pavio, porque você não vai explodir em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que você tem que pegar, tocar ela com os dedos, porque vai que a pessoa é uma coisa que vem e ela fala, a hora que ela viu, ela já falou, porque ela está descontrolada, porque a paz não está no coração dela. Você tem que tratar ela na ponta dos dedos, tomar um cuidado para falar, porque senão ele estoura, perde a paz. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Não é produzida pelos homens a paz genuína, a paz perfeita. A paz perfeita não é um acordo que é feito, irmãos. A paz perfeita não é produzida pelo governo, pela política, pelas forças armadas. É a falsa segurança da paz. Não é produzida pela economia, pelo dinheiro. Não é produzida pela saúde, pelos relacionamentos que eu tenho. A verdadeira paz não é produzida por uma nação. Não é você mudar para a Suécia ou Suíça, sei lá, o país mais organizado, onde não ocorre um crime há não sei quanto tempo. Isso é uma paz externa, e que é boa, mas eu não dependo dessa paz externa. É isso que eu quero falar para você. E por que será que uma pessoa que mora num país organizado, onde não falta nada, onde as coisas funcionam, onde a saúde funciona, onde a economia está bem, onde o ensino vai bem, e as pessoas se suicidam? O que está acontecendo? Porque isso, o governo não pode produzir paz, não pode produzir segurança em você. Amém, não? Eis que virá repentina destruição. Israel não acreditou que um dia ele poderia cair, e caiu. E ficou escrava de nações, dos assírios, dos babilônios durante muito tempo. Até que eles aprenderam que a paz deles é o Shalom, é o Deus da paz. Só em Deus nós temos paz. Só em Deus nós temos segurança. Só em Deus nós temos tranquilidade. Só em Deus nós temos a perfeita paz. Porque ela é de dentro para onde? Para fora. Amém, não? Ela é produzida por alguém que mora dentro de você, que é o Espírito Santo. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Como anda a sua paz? E ele está dizendo aqui, no capítulo 26, no verso 3, ele fala assim:
Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Presta atenção, é Deus que vai conservar, não é o homem. Percebe isso? É Deus que está produzindo a perfeita paz. Está lá? E ele diz assim: aquele cujo propósito é o que, igreja? Propósito o quê? Porque ele o quê? Confia em ti. O próximo versículo, o que diz? Confiai no Senhor o quê? Constantemente. Porque o Senhor Deus é o quê? Uma rocha eterna, não é uma rocha passageira. A imperfeição da paz é quando eu coloco em algo passageiro os meus pés e as minhas mãos, eu dependo daquilo. Pronto, você está daqui a pouco perdendo a sua paz. Os discípulos, exceto João, todos eles morreram martirizados. Entra no Google e fala assim: como morreram os apóstolos? E você vai encontrar lá como que morreram os apóstolos. Você vai ver que eles viviam no momento da sociedade que eles eram perseguidos cedo, à tarde e à noite. Eles viveram num tempo onde entregar a vida para Jesus hoje significava assinar a sua certidão de óbito. Mas eles não perdiam a paz. E quando a paz começava a ser ameaçada, eles se reuniam em casa, diz lá em Atos capítulo 3 ou 4, e eles oram para o Senhor: olha as suas ameaças, nós estamos debaixo de ameaça, com as portas fechadas. E ele fala assim: ajuda-nos a continuar falando do teu amor. E diz a Bíblia que o Espírito, quem que veio? O Espírito Santo encheu, a casa tremeu, e eles saíram falando do amor de Deus e foram mortos, mortos e mortos e mortos. E quantos daqueles cobertos de piche foram lá iluminar os jardins de Nero? Quantos morreram lá no Coliseu? Quantas pessoas deram as suas vidas? São os nossos pais, que foram para a morte em paz, apesar de toda a turbulência externa. Amém? Não? Eu me lembro de Daniel. Daniel estava lá orando 3 vezes por dia. Arrumaram uma acusação contra ele. Ele foi lançado na cova de leões. Os leões estavam famintos. Ele falou: Deus, estou aqui. Se morrer, morri. Se não morrer, vou ficar vivo. E ficou Daniel a noite inteira naquela cova, olhando para os leões, o leão olhando para ele. Eu falei: e aí, filho, qual é a tua? Não? Você está com fome? Não? O leãozinho olhava, uma fome lascada. Acho que ele pensava assim: não, isso aí é osso duro de roer, não vai dar para comer não, né? Aí Daniel é tirado, e assim que jogam os seus acusadores, nem bem chegaram no fundo lá, os animais já estavam se apoderando deles. Irmãos, nós vamos daqui para uma melhor, amém? Não? Nós só vamos mudar de endereço. Fulano morreu com Jesus, morreu. Onde ele mora agora? Rua Anjo Gabriel, número 777. Tá? Amém? Não? Profético. O telefone da igreja é 7777, né? Se for pelo telefone, nós vamos tudo para o céu. Amém? Não? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Diga assim: eu confio em Ti, Senhor. Irmãos, Deus está procurando pessoas que estão fundamentadas nele. Ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Aquele cujo propósito é firme, firmeza de propósito. As pessoas mudam seus propósitos muito rapidamente. É por isso que elas não têm paz. Ora tão bem, ora elas vão fazer, ora não faz. Pastor, decidi, vou fazer o fundamento da vida cristã. Vai 1, 2, 3 pontos, não para, não vai para frente. Pastor, eu vou fazer agora o Odres. Aí vem na primeira, segunda aula, terceira aula. Vamos ter formatura hoje aqui do Odres, né? Dos alunos, amém? Não? Porque eles, o quê? Não desistiram. Firmeza de propósito. Eu decidi, eu vou até o fim. Estava orando por um casal hoje na hora do almoço. E eu falei assim: cara, vocês casaram no civil, não teve cerimônia nenhuma. Aí eu falei assim: sabe o que isso significa? Você vai ficar velhinho do lado dela e ela vai ficar velhinha do lado de você. Firmeza de propósito. Irmãos, quando eu tenho firmeza de propósito, a minha paz não vai ser roubada.
porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, amém não? Eu sei quem eu sou, sei para onde eu vou. Jesus claramente falava isso, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, está tudo 0-0, vou lá, vou morrer em Jerusalém. Paulo da mesma forma, não vai Paulo, não vai Paulo. Aí o Ágabo lá, o profeta falou, o dono desse cinto vai ser preso. E todo mundo falou, é um aviso, não vai não. Eu falei assim, não, mas eu sei que eu tenho que ir. E foi lá, e ganhou as pessoas em Roma, e testemunhou diante das autoridades. Isaías 48, não precisa abrir não, ele fala assim, se você der ouvidos aos meus mandamentos, a sua paz será como um rio. Isaías 48, eu ministrei sobre esse texto recentemente. Se você ouvir a minha voz, andar nos meus caminhos, se você não desistir, se você for valente e não abrir mão da minha palavra, a sua paz será como que? Um rio. Amém não? E é interessante que quando Jesus, ele encontra com aquela mulher lá no poço de Jacó, estava cansado, os discípulos foram comprar alimento, daqui a pouco encosta a samaritana. Naquele tempo um homem não poderia falar com uma mulher se ela não estivesse ao lado do marido, e muito menos uma mulher samaritana poderia falar com um judeu. Mas ele conversa com a mulher, e a mulher tinha passado por 5 homens, 5 casamentos. Por que essa mulher foi mudando de homem para homem, irmãos? Porque ela estava atrás da paz. Então ela casou com o Zé. Aí começou a brigar com o Zé. Não, o Zé não deu certo. Agora eu vou casar com o Antônio. Aí o Antônio também não deu certo. Eu vou casar com o João. Ah não, brigou com o João. Agora vai com quem mais? E vai casando. Está achando que o homem vai dar paz a ela, vai trocar de marido, vai trocar de esposa, a vida inteira. Aí encontra com o mestre, com Jesus, e Jesus falou, dá água para beber. Aí começa a falar da água o quê? Da água viva. E ele diz assim, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão o quê? Ele diz assim, se você andar nas minhas palavras, der ouvido às minhas palavras, a sua paz será como um rio. Firmeza de propósito, determinação, traz paz ao seu coração. Lá no Salmo 91, todo mundo conhece, né? E ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, encontra descanso, paz e harmonia. É quando eu saio fora da mão de Deus, da vontade de Deus, e eu saí do esconderijo, eu saí debaixo da sombra do Altíssimo, e aí eu estou atribulado, porque a mão de Deus está aqui, eu estou fora da mão de Deus. Então, irmãos, volta debaixo da mão de Deus, rapidamente. E ele fala assim, ele continua dizendo, aquele que está no esconderijo, à sombra do Onipotente, ele não vai assustar do terror noturno. Diga comigo, à noite. Nem da seta que voa de dia, diga comigo, dia. Nem da peste, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está dizendo que ele não vai ter medo de nada, nem à noite, nem ao meio-dia, nem de manhã, nem à tarde, porque cada momento do dia ele está debaixo da sombra do Altíssimo. E ele está confiando no Senhor. O que manda nele é a palavra de Deus, não é filosofia humana. Não são as pessoas que estão ao redor, que dão algum subsídio para ele, porque tudo falha nesse mundo. Mas o teu Deus, o nosso Deus é infalível. Amém, não? Então, para que eu possa ter essa paz perfeita, eu preciso ter uma firmeza de propósito. Eu tenho que caminhar, não abrir mão, em nome de Jesus. Tenho acompanhado um rapaz aqui dessa igreja, um rapaz que sofreu muito, né? Ele esteve à beira da morte, entrou em coma, fui visitá-lo lá e tal coisa. Aí ele veio, ele batizou e ele falou assim, pastor, eu encontrei a razão da minha vida. E vocês vão conhecer um dia essa história, ele vai testemunhar aqui, na hora certa. Mas eu encontrei o meu Salvador. E eu sei o que eu fui, eu sei o que eu fiz, e eu sei também o que Jesus fez por mim.
firmeza de propósito. Irmãos, às vezes nós ficamos de um lado para o outro sem firmeza. Nós vamos pelos ventos de doutrina e aí nós sofremos por isso. Amém? Não? Você quer começar a entrar em crise? Começa a pensar assim: acho que eu vou separar do meu cônjuge. Pronto, terminou a tua paz. Não abra essa possibilidade. Amém? Não? Não abra a possibilidade de entrar no pecado. Você vai perder a sua paz. Eu quero terminar falando sobre 3 coisas, como ter firmeza de propósito. Primeira coisa, não precisa abrir não, eu vou citar apenas, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7 em diante, ele está dizendo o seguinte, que Deus é o Deus que disciplina o filho que ama. A primeira coisa que me leva a ter firmeza de propósito é eu aceitar a disciplina de Deus na minha vida. Porque ele está dizendo lá que alguns desanimaram porque foram reprovados por Deus. Alguns desanimaram porque Deus, está sendo disciplinado por Deus. Ele fala assim: não desanime não, porque eu sou pai, eu te amo, então eu vou te disciplinar. E a disciplina dói, diga assim, dói. Amém? Não? E nós precisamos às vezes de algumas dores para voltar a estar debaixo da sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente. Vai doer, mas é bom. Amém? Não? Quando eu pego o pai e mãe, que o filho está meio extraviado, está meio lá no mundo, meio aqui, ou está lá no mundo de vez, eu falo assim: Deus tem uma aliança com vocês, Salmo 89, tem uma promessa ali, e ele vai voltar. E Deus diz lá a palavra: eu vou açoitar, eu vou disciplinar. Eu falei: agora vocês pais, não atrapalhe Deus, deixe Deus trabalhar na vida do seu filho. Porque daqui a pouco Deus está disciplinando, ai meu filhinho, meu amorzinho, e não deixa Deus agir. Irmãos, o carinho, o amor nós temos que ter mesmo, sempre. Mas Deus disciplina para arrependimento e para mudança. Amém? Não? Davi é um exemplo tremendo, onde ele pecou, ele teve relacionamento com uma mulher que não era dele, adulterou, ele matou o marido da mulher, ele se arrependeu, e ele se levantou depois de 7 dias de jejum e oração. Ele se levantou depois que o filho dele, que ele teve com essa mulher, morreu. Ele se levanta, toma banho e vai adorar a Deus. Firmeza de propósito. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem meu Deus é, e eu não vou abrir mão. E as disciplinas de Deus vieram duramente na vida desse homem. Perdeu filhos, perdeu o reino por um tempo, mas as promessas se cumpriram, porque ele não abriu mão das promessas e foi firme de propósito. A segunda coisa que nos leva a ter firmeza de propósito é não tirar os olhos do Senhor jamais. Não tire os olhos do Senhor. Não faça como Pedro, que estava muito bem andando sobre as águas. Que nós temos notícia, o único homem que nós temos notícia que andou sobre águas, desse jeito aqui, né? Foi Pedro. Mas por que ele começou a afundar? Porque ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar as circunstâncias ao redor. Em Atos capítulo 20, não precisa abrir, versículo 24, Paulo escreve, ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele falou assim: nem a minha vida é tão preciosa, desde que eu complete a carreira, que eu termine aquilo para qual eu fui chamado para fazer. Entende, irmãos? A determinação, a paz é para aquele que tem propósito firme, porque ele confia em ti, porque o Senhor é uma rocha eterna. 2 Timóteo 4,7 diz assim, ele mesmo dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, Deus tem para você um combate, uma guerra, e ele fala assim: eu combati esse combate, mas eu completei a carreira. Amém? Quem vai completar aqui em nome de Jesus? Diga assim: eu não desisto, eu vou completar a carreira, eu vou caminhar, eu vou alcançar, eu vou guardar a fé, eu vou fazer aquilo que eu deveria fazer. E eu não abro mão disso.
Amém, não? Amém. Deus tem uma missão para você. Não abra mão dessa missão. Agora, as circunstâncias vão querer roubar você, tragar as suas forças, minar as suas forças. Mas o Deus que você está firmado nele, que é a rocha, e essa confiança permanente nele, vai te levar até o final. Amém, não? Situações, os ventos, as enfermidades, problemas de relacionamento, querem tirar os seus olhos do Senhor e do propósito que Ele tem para a sua vida. Lá em 1 Crônicas capítulo 12, está falando lá dos valentes de Davi, dos homens de Davi, e chega uma hora que eles falam da tribo de Zebulon. Zebulon quer dizer exaltado, o nome Zebulon, exaltado. E ele está dizendo, olha, se você quer ser uma pessoa que vai ser exaltada, seja como esses da tribo de Zebulon. Havia 50.000 homens, e a Bíblia classifica e diz que eram homens de ânimo resoluto. Diga para mim, ânimo resoluto. O que é um ânimo resoluto? É uma pessoa que determinada, não para fazer o mal, não para fazer o erro, o caminho do erro, mas para fazer a vontade de Deus. Está determinado, eu vou fazer a vontade de Deus. Se os ventos são contrários, não me interessa, ninguém me tira aquilo que o Senhor me deu. Amém, não? Aí chega Esaú, esfomeado, do campo, está lá Jacó fazendo um cozinhado, e ele fala, me dá um pouco desse cozinhado. E Jacó, muito esperto, fala assim, então me vende o teu direito de primogenitura. Ele não foi resoluto, não foi determinado, não guardou a sua fé, não guardou a preciosidade que Deus tinha dado para ele da primogenitura, e ele trocou aquilo que era precioso por um prato de lentilhas. Daqui a pouco Moisés manda Josué, Caleb, mais os outros 10 para espiar a terra, e eles olham a terra e voltam com a notícia, e 10 começam a falar, nós não conseguimos não, está difícil demais, nós nos vimos como gafanhotos diante dele. Aí levanta Josué e Caleb e fala assim, não, eles que são como pão nas nossas mãos. Irmãos, eu estou falando da questão de fé, determinação, firmeza. Os 10 perderam a paz, mas os 2 mantiveram em paz, porque a paz que eles tinham estava fundamentada no Senhor, fundamentada em Deus. Onde está fundamentada a sua paz? Dependendo de onde ela está fundamentada, ela vai ser uma paz perfeita ou uma paz que vai volátil, que vai acabar rapidamente. E você vai viver numa gangorra, que um dia você está em paz, outro dia você não está em paz, você nunca sabe como vai acordar um indivíduo. Hoje não está bom não, hoje está bom. Ô mãe, estou querendo isso, vamos ver como teu pai vai acordar amanhã. Meu irmão, por que isso? Se ele acordar azedo, nem pede. Mas por que está acordando azedo? O que aconteceu à noite? Não dormi bem à noite, mas irmão, sorria. Amém? Vira para o teu irmão assim, dá um sorriso para mim, querido. Deus é bom, fala para ele. Não perca a tua paz, não deixe de sorrir em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a ter ânimo resoluto. Amém? Não? Tribo de Zebulon. Terceira e última coisa, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 14, Evangelho. Estou encerrando. João capítulo 14. Hoje, no batismo, estavam lá o nome aqui de 13 pessoas, olhei e tinha 12. Faltava quantas? Uma pessoa. Vocês estão bons de matemática. Aí eu olhando, falei, meu Deus, cadê aquele irmão? Eu dei o curso de batismo para ele aqui, e nada dele, olhando na hora do batismo, o pastor Marcos batizando, eu olhando nada, falei, meu Deus, cadê esse homem? Eu falei, não abro mão desse cara não, o inimigo não vai roubá-lo desse momento. Terminou o batismo, estávamos indo lá para almoçar, chega o irmão. Ele e a esposa, com uma criancinha de 20 dias. E ele rodando em volta ali para achar, desde as 11 horas. Chegou no portão lateral, o portão lateral fica fechado. Mas não achava o portão frontal que entra. Mas ele o quê? Não
desistiu. Diga assim: ânimo resoluto, valente, guerreiro. Chegou lá pedindo perdão, pedi perdão nada, meu querido. O pastor Marcos estava indo lá, já sequinho, bonitinho, para almoçar, doido de fome, com a malinha dele, babando por causa da feijoada. Eu falei assim: cara, põe a roupa de novo. Foi lá, colocou a roupa de novo, entrou e batizamos o Saulo. E eu falei assim: tu é Saulo, agora você é Paulo. Estava brincando, irmão. Mas o Saulo foi batizado. Ficou andando lá naquele terreno com uma criancinha desse tamanho, a criancinha assim, uma menininha, né? Mas ele não desistiu. Não desistiu. Teve uma vez que uma irmã aqui da igreja foi batizar, não está aqui, né, a Tereza, e eles resolveram batizar, e ela ficou feliz comigo, falou assim: pastor, eu louvo a Deus pela paciência de vocês. Eu demorei 4 anos para batizar a Tereza. Eu falei, e no dia que ela decidiu batizar, aconteceu algo. Acho que um dia antes, se não me engano, ela foi pegar alguma coisa no armário, o armário estava preso na parede, o armário se desprendeu, o cachorrinho estava embaixo, esmagou o cachorro, matou o cachorro, o armário caiu no pé dela e quebrou o pé dela. Tudo para o quê? Desistir. Mas ela foi lá, com gesso na perna, aí fizemos uma ginástica lá, ela colocou o pé para fora e batizamos ela. Você imagina a ginástica, mas que ela foi batizada, ela foi. Diga para o teu irmão, fala assim: a vida cristã não é mole não. Você tem que ter firmeza de propósito, senão você não vai chegar lá. Amém? Não? Diga assim: eu sou um valente de Deus. Eu sou uma valente, né? Em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: quem está comigo ainda, diga amém. Quem dormiu, diga aleluia. Deixo-vos a paz. Deixo-vos o que Jesus está falando? A minha paz vos dou. A paz de quem, gente? Não vou lá dou como dá quem? O mundo. Não se turbe, ou seja, não perca a paz no seu coração e nem se atemorize. Amém? Não? Então existe uma paz do mundo e uma paz de Jesus. E você nessa noite tem que optar qual é o tipo de paz que você quer viver debaixo dela. E as suas atitudes vão demonstrar se é a paz de Jesus, se é a paz do mundo. Porque a paz do mundo está sujeita às intempéries do mundo. Mas a paz de Jesus, ela é permanente. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso perder minha paz? Nós perdemos temporariamente, por algum tempo, a nossa paz. Amém? Não? Nós ficamos atordoados. Estava lendo hoje lá Elias. Elias foi um profeta tremendo, irmãos, do Velho Testamento. Que homem é aquele? Eu fico abismado de ver. E aí ele profetiza 3 anos de seca e vem 3 anos de seca. E antes de terminar, que vira chuva, ele manda reunir 450 profetas de Baal. E por que a seca veio? Porque Israel estava crendo em Baal, num ídolo, em um demônio. E eles criam que Baal é aquele que controlava o tempo. Aí Deus vem e fala assim: ah, é Baal? Tá bom. 3 anos de seca, 3 anos e meio veio. E ele disse assim: vai ter seca segundo a minha palavra, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Deus fala assim: agora vai lá e fala ao contrário, que vai vir chuva. Ele encontra com os profetas de Baal para dizer o seguinte: quem manda aqui não é Baal, quem manda aqui sou eu. E ele chega para os profetas de Baal e fala assim: faz aí, vamos pegar 2 novilhas, vamos partir e vamos fazer um sacrifício. Então é lenha para cá, lenha para lá, animal lá, animal preparado. Fala assim: agora vocês começam a invocar Baal. Ficaram 6 horas invocando Baal, se machucando, se lancetando. Ó, Baal responde. Aí o Elias fala assim: quem sabe ele está ocupado, está dormindo, né? Quem sabe? Ele está fazendo alguma coisa, está viajando, quem sabe, né? Quem sabe ele volta, vai atender vocês. Depois de 6 horas, nada, irmãos. Aí Elias prepara, joga água na lenha molhada, encharcou tudo aquilo lá. E ele falou assim: Senhor,
Mostra quem é o Senhor aqui para esse povo. Aí veio o fogo do céu, queimou animal, queimou a lenha, queimou a terra, as pedras e tudo aquilo. Ah, o Senhor é Deus, agora o Senhor é Deus. Aí daqui a pouco ele fala que a chuva vem, e Jezabel fala assim: eu vou te pegar. E ele tem um momento que ele perde a paz, porque ele ficou com medo. Corre lá, anda 40 dias, entra lá na caverna. Deus volta e fala assim: sai da caverna que eu quero falar com você. Aí veio um cicio tranquilo, depois de uma tempestade, depois de muita coisa, e Deus fala assim: tem mais gente que não se dobrou diante de Baal. Fique em paz, Elias. E a paz veio num cicio tranquilo, num vento tranquilo. Abra comigo capítulo 20 aqui de João. Diz assim, a partir do verso 19. Quem está comigo aí? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, depois que Jesus é morto na cruz, trancadas o quê? As portas da casa onde estavam os discípulos, com o quê? Medo dos judeus. Eles estavam com medo, a paz não havia naquele momento. Pôs-se Jesus pôs-se no meio e disse-lhes o que, gente? Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos de verem Jesus. Agora já vem alegria. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez o que, gente? Paz, vamos falar junto? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, o que ele faz? Soprou sobre eles e disse-lhes o quê? Recebei o Espírito Santo. Irmãos, só o Espírito de Deus em você pode te dar paz em momentos como esse. Porque agora eles estavam caçando aqueles que estavam seguindo Jesus, para dizer que ele não havia ressuscitado. E ele fala aqui, ó. Hoje de manhã eu soprei e acabou com o som lá na coisa. Parou as caixas. Espero, agora eu soprei mais devagar, né? Mas ele, ó, soprou. Receba o Espírito Santo, porque sem ele a sua paz vai ser volátil. Nessa noite eu creio que o Senhor quer liberar a sua paz sobre você. Quantos querem em nome de Jesus? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. O Espírito de Deus está aqui para ministrar no seu coração. Se você chegou aqui meio atribulado, atribulada, sem paz, é hora de você recompor isso diante de Deus e receba a paz do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Feche os seus olhos, por gentileza. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, a paz de Jesus, não a paz do mundo, que excede todo entendimento, que ninguém pode explicar, guardará o coração e a mente. Você sabia que uma pessoa com a paz de Jesus, com a paz de Cristo, ela guarda as suas emoções e a sua mente. Isso quer dizer que você vai envelhecer mais devagar. Muito melhor do que você gastar um dinheiro em equipamentos de beleza. É de graça. E nessa noite Ele está te oferecendo gratuitamente a sua paz. Ele está soprando sobre nós a paz. Enquanto cantamos, coloque diante dele toda e qualquer preocupação e receba a paz de Jesus. Aleluia. Com a mão no seu coração, o Espírito Santo está ministrando em cada coração agora. Está ministrando a sua paz. Receba a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. E a paz de Deus guardará o vosso coração e as vossas emoções e a vossa mente. Você é um agente de paz. Bem-aventurados pacificadores, porque a terra é deles. Eles herdarão a terra. Haja paz agora, descanso, confiança. E só tem paz aquele que é determinado, aquele que tem ânimo resoluto, aquele que não abre
para o inimigo, não abre possibilidade. Não há a mínima possibilidade de você largar do teu amado Jesus, da fé que você tem nele. Não há a mínima possibilidade de você não fazer a vontade dele, mesmo que às vezes a gente erre. Não há a mínima possibilidade de você voltar atrás. Não há a mínima possibilidade de você voltar atrás, porque ninguém nesse mundo e nada vai roubar a sua paz. Porque aquilo que está em você é maior do que qualquer circunstância, qualquer pessoa, qualquer problema financeiro, de enfermidade. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo, ouça a voz de Deus te dizendo: receba a minha paz. A minha paz vos dou. Receba a minha paz. Ele está soprando a sua presença sobre você. E aí, todo medo é tirado, toda insegurança é tirada. Haja paz. Com a mão no seu coração, diga assim: haja paz aqui dentro. Haja paz na minha casa, haja paz no meu trabalho, haja paz na escola. Haja paz, haja paz. Você é um agente de paz. Eu sou um pacificador. Nós vencemos pela paz. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se aproximar de você, porque elas vão sentir que você acalma elas. Entende isso? A pessoa vai chegar totalmente atribulada e você vai orar por ela, você vai conversar com ela, e essa paz que você tem, você vai fazer como Jesus: toma aqui a minha paz, que é a paz de Jesus. Eu quero repartir essa paz com você. Você recebe isso nessa noite? Em nome de Jesus. Amém e amém.